Bom dia, boa tarde, caros estudantes do oitavo ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nossa aula de geografia com o professor Alfredo é sobre as fronteiras africanas. Está lá no capítulo 12. Então vamos lá. Vamos começar essa aula por outra habilidade. Então, em vez de a gente ir lá para o início do neocolonialismo, nós vamos pegar a África na atualidade, ver o que era consequência de quê, tá certo? Vamos fazer um pouco diferente. Então, África no século XXI, horizontes e desafios. Falar em África como um todo é um risco devido às distintas realidades econômica, social, política e natural. É só olhar o mapa. Se eu levo em conta econômica, eu tenho ainda país que a agricultura é a atividade econômica, é a agricultura de subsistência. Aqueles produtos plantados, não é isso? Mal dá para alimentação. Outros exploram o extrativismo da madeira. O outro extrativismo de minerais metálicos. O outro explora a indústria. Vou até explicar para vocês que eu me confundi na aula anterior, quando eu falei da África, que eu disse que a África do Sul era o único país do continente africano que era desenvolvido. Não sei porquê, porque logo após eu dizer que ele é desenvolvido, eu disse que ele tinha grandes desigualdades sociais. Na verdade, a África do Sul é o único país industrializado que faz parte dos BRICS. Então, entre mais de 40 países tem na África, só a África do Sul e agora o Egito que começa a se industrializar. Quando eu vou para o aspecto social, eu tenho uma desigualdade enorme. Lembra quando a gente falou lá na isso, a parte norte, daqueles brancos, tipo diferente, qualidade de vida melhor. Quando eu vou para a África do Sul, não é isso? Colonizada pelos ingleses, que teve o apartheid, não é isso que chama de apartheid também, ocorreu que você tinha o branco que era privilegiado, eles têm a qualidade de vida e uma vida excelente, tem acesso a tudo, a maioria dele, em contrapartida o negro não tem. E aí vem um problema político, você tem alguns países ainda pós a descolonização se tornaram ditadura, né? Isso, onde a população tem direito de expressão, você tem conflito ético de um grupo querendo chegar ao poder, você tem algumas democracias, e você tem um aspecto natural. Alguns estão na parte do Sahel, que é o semiárido deles, abaixo do deserto Saara. Você tem um monte de país que está na região equatorial, você tem a parte temperada. Então essa diversidade da África é gigantesca, que não dá para você taxar e dizer só assim, a África é isso. Mas vamos entender esses aspectos que nós falamos aqui, ó. Econômico, social, político. Então vamos lá. Aspecto econômico. Os países africanos, de modo geral, são exportadores de produtos primários e importadores industrializados. É nós que chamamos de DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Qual o papel de cada país? A África tem a função de exportar produtos primários. Que são produtos primários? Agricultura, pecuária e minerais metálicos. Em contrapartida, tudo que ele compra é industrializado, porque ele pega a matéria bruta, sem ainda ser aplicado, não é isso, nenhuma técnica, nenhum investimento nele. Vende barato. Esses produtos é levado para os países desenvolvidos, transformado em produtos industrializados e é vendido ele caro para a gente. Destaque industrial, está aqui, ó. Acabei de falar para vocês. África do Sul e o Egito. Nós estamos falando de 4 dezenas de países. Ainda sobra alguns. Nós temos apenas 2 industrializados. Então, se você chegar na África do Sul, você tem fábrica de automóveis, eletrônicos, tudo isso aí, o Egito também está tendo. Os outros não ocorrem. A indústria ainda é muito incipiente, como se ela estivesse lá na primeira revolução industrial, onde você produzia bebida, alimentos, tá certo? Coisas básicas. As exportações da África representam 2% do total mundial e as importações totalizam 2,3%. Sua participação no mercado mundial é muito pequena. Pra vocês terem uma ideia, o Brasil, não sei por causa dessa crise aí, como é que estão, mas no auge do Brasil, e até mesmo com um pouco de crise, nós tínhamos 2,2%, 2,5% do comércio mundial. Nós estamos falando de um país. Quando nós pegamos a África, que tem 43 ou 44 países, eles correspondem apenas com 2%. Soma do PIB africano. 1 trilhão e 454 bilhões de dólares. Lembrar que esse dado está bem ultrapassado, mas uma economia do país no prazo de uma década não cresce muito. Se ele tivesse, com exceção da China, mas os países africanos, você deve estar aí numa faixa de 2 trilhões e um pouquinho. Ou seja, a economia toda do continente está igual à do Brasil. O continente recebe o menor número de ideias, investimento direto estrangeiro. Existem 2 tipos de investimento que entram num país. Um vai para a bolsa de valores para especular. Compra os papéis do governo, o governo vai pagar de 5, 10% de juros ao ano.
Aí ele passa esse dinheiro para o governo, fica com esse dinheiro na Bolsa de Valores, né? Isso com esses papéis. Quando é com um ano, ele devolve, o governo paga para ele. Investimento direto é aquele que ele chega para montar uma fábrica. Físico, eu monto uma fábrica, não vou para especular por Bolsa de Valores. Monto uma fábrica, vou botar toda a infraestrutura, que é matéria-prima, máquina, vou contratar o trabalhador, certo? E olha, quase tudo ligado a quem? Ao extrativismo mineral. Petróleo, carvão mineral, gás natural, minério de ferro, ouro, prata, aquela história toda lá do início dos produtos primários. Pior poder de compra, ligado ao baixo número de usuários de internet e assinantes de telefonia fixa e móvel. Como eu tenho um poder aquisitivo pequeno, então aí não tem, por isso não são industrializados. O que é que a indústria de automóvel vai fazer na maioria dos países da África se não tem nem condições de se alimentar direito? Como é que eu vou botar uma telefonia fixa ou móvel se 5, 10% da população vai utilizar? A empresa ela tem um bocado de fatura para se determinar num lugar. Primeiro, um deles, mais importante, mercado consumidor. Eu vou para um país onde eu não vou poder vender meu produto e o investimento que eu fiz não vai compensar. Então, por isso que é dessa maneira. Aspecto político. A descolonização africana gerou uma série de conflitos por território, governos ditatoriais e corrupção administrativa. Isso aqui nós já falamos, né? Isso, quando estamos falando da África, sempre ele está retornando nesse dado. Quando saem os países europeus pós-segunda guerra mundial, que antes eles chegam lá, né? Isso faz as fronteiras artificiais. Quando ele saiu, ele deixou vários grupos juntos e gerou isso. Entre 85 e 2005 ocorreram muitas guerras entre estados, rivalidade étnica, interétnica, né? Isso tem a Primavera Árabe. Primavera Árabe foi um período levante da população que se cansou da maioria dos seus governos que estavam no poder e uma minoria no poder com um padrão de vida altíssimo. Agora lembra, quando a gente fala, a gente exclui uma minoria. Quem está no poder, os políticos, tem um padrão de vida altíssimo, igual à elite dos países desenvolvidos. Então a população começou, derrubou o presidente do Egito, da Nigéria, da Líbia, um monte de governo. Eles foram para a rua, começaram pacificamente, a polícia veio para cima, eles foram, derrubaram, entraram no palácio, quebraram, ainda teve vários presidentes que foram até mortos com as famílias. Burundi, que é um país, e Ruanda, por quê? Porque uma parte dos étnicos de Burundi estava em Ruanda, então o conflito deu entre eles. Governos ditatoriais, Eritreia e Etiópia, ó gente, esses conflitos, tem alguns filmes, passa muito, dificilmente, até às vezes na Globo você vê em TV aberta, mas nessas TV fechadas normalmente estão passando. Hotel Ruanda, porque Ruanda teve uma guerra entre os grupos lá que era uma loucura. Então tem o Hotel Ruanda, que é uma pessoa que pega um grupo dos Tutsis e guarda eles lá, esconde para não ser massacrado. Você tem Lágrimas do Sol, que é mostrando também um governo ditatorial que mostra tudo isso daí. Pega esses filmes, procura, se tiver um tempo e tiver como, na internet você assiste grátis, tá lá, dá para você assistir direitinho, que ele dá um retrato bem claro para vocês entenderem isso aí. Luta pelo domínio político e econômico do Estado, foi em Angola e Costa do Marfim, foi uma luta até eles se tornarem livres. Disputa minerais entre Serra Leoa, rivalidade religiosa na Nigéria. E o caso do Sudão, 50 anos de guerra civil entre o norte islâmico e o sul cristão tribal. Olha o que ele falou. Você pega os islâmicos, uma parte que estão dentro do país, que tem um Deus, tem uma religião diferente e uma qualidade de vida melhor. Tu pega os cristãos, oriundos dessa religião deles, que vieram pelos países da Europa, aí começa esse conflito étnico e religioso. Tanto é qual foi a solução? Dividir o país em dois. Ficou o Sudão do Norte e o Sudão do Sul. Só que mesmo assim eles ainda têm alguns conflitos em decorrência disso. E aí agora vem o aspecto social. Epidemias. As epidemias e doenças são resultado da pobreza que vive a África subsaariana. Tem que ter um processo, gente. Estava todo mundo até mais tranquilo por causa da Covid, chegou na África, estava fraco. Agora, como o mundo todo está tendo a segunda onda, na Europa, nos Estados Unidos, olha, o Brasil também já está aumentando, também na África já está se expandindo. Então já vai ser uma calamidade, porque aqui nós temos SUS, nós recorremos, nós fazemos teste, você recebe o remédio que vai amenizar. Isso não tem nada disso. Quais são as causas? Precariedade do ensino, a educação, se a nossa não é ideal, pensa na dele. Você pega uma escola onde não tem uma infraestrutura nenhuma. Tu pega uma sala de aula, tu bota o aluno do 6º, do 7º, do 8º e 9º ano. Tu pega uma sala, tu bota o aluno do 1º ao 5º ano, com a única professora para poder ficar para esse alunado todo.
falta material, falta alimentação, falta tudo. Sistema de saúde e campanha de orientação sexual ineficiente. Eles não têm, pouquíssimo têm acesso a isso. Falta de saneamento básico, é um problema seríssimo. Poucas pessoas têm água encanada, sanear nem falar. Péssimas políticas públicas, ou seja, a população, pouco do dinheiro que tem não é voltado para a população, para investir na saúde, na educação, na moradia. E pobreza extrema. Duras estatísticas da África subsaariana, que já falou, aquela divisão, né, isso, regionalização das fronteiras, digamos, naturais, que é daquela que divide a África branca, do norte, né, isso, e a África subsaariana. Na subsaariana, onde estão os piores índices sociais. Então, 90% dos casos de malária no mundo, 770 mil pessoas. Nível de tuberculose elevada. A cada 100 pessoas infectadas com o vírus da AIDS, 97 estão na África. Olha a disparidade que é. Para cada 100 pessoas no mundo que tem AIDS, 97% está no continente africano. E o pior, pegou aí, ela não tem como receber o coquetel. O índice do Brasil é grande, mas está uma coisa mais simples. O Brasil distribui grátis esse coquetel. Então, quem pegou a AIDS, descobriu cedo, ele vive 10, 20 anos com esse vírus. Tá certo? Por quê? Porque ele vai ter, recebendo gratuitamente, né, isso bancado. Aí que é a política pública, quem fala que a África não tem, para você poder ter. Ebola matou mais de 3.300.000 pessoas no espaço curto. Desnutrição. A África é o continente com maior frequência de desnutrição. Fome crônica, ou seja, a quantidade de caloria que tu consome é insuficiente. Falta de alimentação. E a Somália é um caso de coisa. Eu não tive olhando as imagens da Somália, não tive nem coragem de colocar para vocês. Milhares de mortes por inanição, fraqueza por falta de alimento. Então é uma coisa de louco. IDH dos países africanos. Lembrar. Baixo, médio e alto. Quando nós olhamos aqui, olha. IDH baixo, de 0 a 0,550. A maioria, olha aqui. Índice médio, eu vou pegar quem? A África do Sul, que é industrializada. Vou pegar o Egito, que é industrializado. Pega esses países bem aqui e esse aqui. Esses aqui é islâmico, o Egito também era isso. E eu pego dois países aqui que são ricos em petróleo, são menores, têm uma qualidade de vida menor. E o alto IDH, eu pego esses outros dois aqui. Aí vem aqui, entrada de capitais na África entre 2000 e 2015. Aqui que eu estou falando para vocês. Os dados demoram muito para sair. Saiu os dados agora do PIB do Piauí de 2018. Nós estamos em 2020. Então esses dados de governo, eles sempre demoram. Então você achar dado novo, lógico que eles vão dizendo mais ou menos está com aquela quantidade, mas você não tem sabe direitinho. Então tá aqui. Recursos de fora, ou seja, capital estrangeiro que entrou. A entrada de capitais no continente cresceu quase 5 vezes desde 2012. Ela se mantém entre 180 a 190 bilhões de dólares anuais. Isso aqui já aumentou bem mais. Eu acredito que até 2019 eles estavam chegando a 250 ou um pouco mais. O problema é que chegou essa Covid aí mexe com tudo. Esse valor se refere à remessa do exterior, assistência internacional e investimentos. O volume acumulado ultrapassou 1 trilhão de dólares, metade do valor do PIB africano. Então há um alento, mesmo essas empresas indo para lá, querendo esses recursos, mas está gerando alguma renda. Alguns países sempre ajudam a África através da ONU. E os chineses estão lá, lógico que os chineses estão indo para lá porque há interesse, não é isso? Do seu investimento nesse país, para eles terem o direito aos recursos naturais, à produção, mas futuramente também ter um mercado consumidor nesses países da África. Então, mesmo lentamente, mas isso é um processo muito lento. Isso aí, para a gente poder mudar, quem está hoje adolescente vai ser seu neto que vai ter uma vida que pode se dizer digna. E aí vem todas as causas disso, tudo que nós falamos. O neocolonialismo implantado pelas potências europeias a partir do século XIX, já no século XX, pós-Segunda Guerra Mundial. Qual era o objetivo dessa conferência? Nós já falamos 1 milhão de vezes, nós estamos pedindo que é fundamental a gente entender. Não tem como você falar qualquer coisa da África que a gente não recorra para isso. Elaboração de um conjunto de regras que dispusesse sobre a conquista da África pelas potências coloniais de forma mais ordenada possível, resultando numa divisão que não respeitou nem a história, nem as relações étnicas, mesmo familiares dos povos dos continentes ocupados. Então esse foi o problema. Eu tinha um conglomerado de etnia, com língua, religião, tudo isso nós já falamos. Eu chego e divido. A união faz a força, pois nós não vamos deixar de se unir, nós vamos fragmentar para não se unir. Não vou respeitar nada dele. Então isso gera um problema. Eu vou pegar um país como o caso do Sudão, gente.
Você pega a Ruanda, morreu 1 milhão num conflito de poucos anos. 1 milhão de pessoas, gente. Você tem uma ideia, Teresina não tem 1 milhão de habitantes. Então, tudo isso consequência, com um objetivo bem claro pelas potências econômicas. Quem são os participantes? Os países europeus, ó, Alemanha, Portugal, eles foram os mais fortes. A Grã-Bretanha, você tem que cuidar ali de Inglaterra, País de Gales, a Irlanda, França, Espanha, Itália, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Suécia, Austrália. Você está aqui os Estados Unidos, mas nós já comentamos, né? Isso é com descolonização, pós a Segunda Guerra Mundial, quando ele se afasta, os Estados Unidos entram. E aí é que ainda tem a mesma coisa para a gente mostrar. O objetivo dessa conferência, obter um acordo de princípio entre as potências imperialistas europeias. Eles dividiram o continente entre eles, mas criaram regra, porque todos são países imperialistas. O que é um país imperialista? Aquele que chega, nós chamamos hoje os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país imperialista, porque os interesses econômicos, quando tiver, eles vão atrás. Se você pegar o mapa mundi, você vai encontrar uns 30 países que têm forças armadas americanas. Então, tudo isso está dentro desse contexto, interesses dele, aonde ele chega e entra. Se eu não conseguir pela ideologia modificar, eu entro com a força. Evitar conflito armado pelas posses de território entre as potências, porque eles já tinham passado pela Primeira Guerra Mundial, já sabia que isso não ia gerar nada, então já tinha conflito interno dentro da Europa, dizendo melhor, então eles vamos sentar logo, vamos regular diferente. Regular o comércio e a navegação nas bacias do rio Níger e Congo. Aquilo que eu falei para vocês, ó, tá aqui o mapa, o rio Níger e Congo, ó, estão bem aqui na região equatorial, que corta mais ou menos aqui. Então, qual é a finalidade dele? Esses rios todos desaguam aonde? Aqui no Oceano Atlântico. Então, eu vou utilizar aqui, dê um rio menor, cai no principal, saiu para cá, daqui bota no porto, ó, e leva para onde? Para a Europa. Principais deliberações entre eles. Decidiu que o comércio de todas as nações passaria a gozar de uma completa liberdade nas bacias do Rio Níger, como comentamos, não é isso? Decidiu que todas as potências consignatórias, quem decidiu lá na conferência, deveria abolir nas suas colônias o comércio de escravos. Por que acabar com escravos? Porque nós estamos, olha a data, 1885, já no final do século XIX. A Europa já passou pela primeira Revolução Industrial, a Europa já estava na segunda Revolução Industrial. Eu quero a matéria-prima dele, eu quero os produtos agrícolas, mas eu quero também uma mão de obra livre, mesmo que ganhe pouco, para comprar os nossos produtos industrializados. Nós estamos produzindo muito na Europa e nós não temos mercado consumidor. Então nós temos que inserir, pelo menos que seja por uma minoria no continente africano, que ele compre nossos produtos industrializados. Os territórios africanos ficaram a pertencer aos países que tivessem meio para uma ocupação efetiva, ou seja, os países mais desenvolvidos. Então se entregou tudo aí. Depois o professor Luiz Mateus manda a atividade para vocês respondem e passa para ele. E até mais e fiquem com Deus.